Nesse vídeo, eu quero explicar para vocês todos os detalhes da proposta não vinculante do projeto Safiel, que tem uma previsão de captação inicial que pode chegar em até 3 bilhões de reais para o Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo, eu quero explicar para vocês detalhadamente, o melhor possível, sobre o projeto Safiel, que lançou recentemente a proposta não vinculante, que tem uma previsão de captação inicial que pode chegar em até 3 bilhões de reais para o Corinthians. Vamos lá, eu vou explicar tudo certinho para vocês. Sabemos que a situação financeira do nosso timão está piorando cada vez mais. Por exemplo, todos os dias o Corinthians tem que pagar mais de 1 milhão de reais somente em juros, as dívidas do clube saltando para quase 3 bilhões. Recentemente, uma polêmica, uma matéria falando que as dívidas já estão na casa de 3 bilhões e 300 milhões, nota oficial no site do clube repudiando e tudo mais. Só que, na verdade, no final das contas, na minha visão, quando, por exemplo, fizeram uma auditoria totalmente independente, analisando detalhe por detalhe, as dívidas do Corinthians, para mim, sinceramente, estão bem mais altas, por exemplo, dos valores que são divulgados. Eu, particularmente, por exemplo, que sou a favor de uma intervenção judicial, quando tiver uma intervenção e aí ser feita a auditoria geral mesmo, fazendo aquela limpeza que todos nós corintianos que queremos que aconteça, eu particularmente não iria ficar surpreso se tivermos informações de dívidas na casa de 5, 6 bilhões de reais. Mas enfim, tomara que eu esteja errado. Como eu disse a vocês, intervenção. Eu particularmente sou a favor de uma intervenção para se fazer a limpeza real, a limpeza necessária, e aí, posteriormente, profissionalizar. Uma SAF. Aí, por exemplo, tem a Safiel, e claro que quando chegarmos nesse momento, outras SAFs também, eu acredito que vão surgir. Mas hoje, por exemplo, Safiel é quem entrega a melhor proposta, é que hoje, para mim, é quem tem o projeto que realmente pode resolver os principais problemas que o Corinthians tem. Dentre os principais problemas, a questão financeira. Por exemplo, Safiel tem uma previsão de captação entre 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais, e o diferencial do Safiel é, por exemplo, SAFs. Quando falamos em SAFs, a Sociedade Anônima do Futebol, nós imaginamos um grande bilionário chegando, um sheik bilionário comprando e se tornando dono do Corinthians. Safiel não. Safiel, ela é uma proposta em que cada corintiano que adquirir a sua cota, ele vai ter um pedacinho, vai se sentir também o dono do clube. E aí, claro, a partir daí que vem a previsão de valores arrecadados. Desde o ano passado, quando o Safiel lançou de uma vez por todas definitivamente o projeto, sabemos que dentro do clube a rejeição ela é enorme, principalmente para quem hoje está comandando o clube. Quem hoje está à frente do Corinthians, os diretores, não querem nem saber sobre Safiel, não querem nem ouvir falar. Claro que ao longo dos meses, muitos associados passaram a apoiar o projeto, também alguns conselheiros passaram a olhar melhor e também a demonstrarem os seus apoios, mas ainda Safiel é algo que está muito longe de ser realmente discutido dentro do clube. Quando eu falo discutido, é analisado, conversado mesmo, e sim, as coisas serem levadas de uma forma mais séria e mais profissional. Mediante a isso, alguns avanços começaram a acontecer, por exemplo,
nas últimas semanas. Para você ter uma ideia, Safiel fez uma apresentação no CORE, no Conselho de Orientação, e também o Safiel acabou fazendo uma apresentação para na época, Leonardo Pantaleão, que era o presidente do Conselho Deliberativo, que inclusive ficou de marcar novas reuniões, apresentar para associados e também para conselheiros. Mas, depois disso, o presidente do conselho, que havia se afastado, Romeu Thomaz Júnior, voltou. E o Romeu Thomaz Júnior, hoje, supostamente, eu tenho que falar assim, é um dos que mais se colocam contra o projeto Safiel. Mas vamos lá. Mediante a todas essas dificuldades para ser discutido dentro do clube, Safiel lançou recentemente a chamada proposta não vinculante. O que é essa proposta não vinculante? No caso, estão sendo feitas várias campanhas. A principal delas é, na verdade, para torcedores que sejam sócios do clube, sejam membros do fiel torcedor ou pertencentes a uma das torcidas organizadas, a assinarem um abaixo-assinado para que o presidente Osmar Stabile assine a proposta não vinculante. O que é a proposta não vinculante? Não é que vai estar determinando que essa Safiel já vai estar sendo introduzida no clube, separando o clube social do futebol, que é o que tem que ser feito. Mas sim, é, na verdade, uma assinatura para que o projeto passe a ser discutido de uma forma mais ampla, passe a ser discutido de uma forma mais séria dentro do clube, possa ser analisado pelos órgãos competentes e, claro, tudo dando certo, provando realmente, por exemplo, que a previsão de captação entre 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais vai ser cumprida, vai conseguir, aí, claro, ser levado para uma decisão final dos associados. Então, essa proposta não vinculante é para apenas isso, para que o projeto possa ser discutido de uma forma mais séria, mais ampla, e não uma definição final. E como, por exemplo, você faz para ajudar para que o presidente Osmar Stabile assine o projeto? Você entra lá no site, no safiel.com.br, ou você pode ir diretamente no safieljá.com.br. O Safiel, você vê aqui em vermelho, clique aqui e assine o abaixo assinado. Clicando, aí você é direcionado para o safieljá.com.br. O Corinthians vai ser o time do povo, e é o povo que vai fazer o time. Assina Fiel. Registre seu apoio a favor da assinatura da proposta não vinculante da Safiel pelo presidente do Corinthians. Uma proposta que serve para abrir o diálogo. Ela apresenta a modelagem e as condições gerais, sem criar obrigação de fechamento. Um passo fundamental para que o projeto possa ser debatido e votado pelos sócios. Você clica aqui, registre o seu apoio, e ali você coloca nome completo, CPF, celular, e-mail. Se você é um dos 35 milhões do bando de loucos, sócio do clube social, ou se você é um fiel torcedor. É menos de 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos. Depende também do tempo que chega o código de verificação no seu e-mail. E esse código de verificação ele é importante. No momento que eu fiz esse vídeo, 59.891 assinaturas. Quanto mais assinaturas tiverem, absolutamente, que será uma forma aí, meio que de tentar, vamos usar essa palavra assim, para não usar a palavra pressão, para convencer o presidente Osmar Stabile a assinar esse projeto. Sabemos, por exemplo, que o próprio presidente Osmar Stabile não quer saber da Safiel, ele já avisou que ainda não existe estatutariamente nenhum projeto de SAF, no estatuto não tem nada relacionado sobre SAF. Ele já garantiu que não vai assinar esse projeto até quando ele for presidente do Corinthians, pelo fato de não ter SAF no estatuto. Mas aí é que entra um grande erro. Se ele assinar essa proposta não vinculante, ele não vai estar determinando, não existe uma obrigação. E é aí que eu falo para vocês que existem pontos importantíssimos nessa questão. Por exemplo, a maioria dos que não querem saber do Safiel, que estão dentro do clube,
eles falam que para fazer uma SAF tem que chegar com dinheiro. Ou seja, então eles querem vender o Corinthians para um grande bilionário do mundo aí afora. Safiel não, Safiel quer ser discutida e aí sim conseguir ir ao mercado para conseguir recursos. Se durante o período de um ano não conseguir, aí cada um segue sua vida. Agora, qual que é a preocupação? Aí entra um ponto importante que o Ale, que é o presidente dos Gaviões da Fiel, que recentemente assinou essa proposta não vinculante, ele está apoiando, mas não é o Gaviões, e sim o Ale, o presidente do Gaviões, que realmente precisa assinar, porque já que eles acham que não vai conseguir arrecadar, assina e vê o que acontece. Porque se de repente eles assinarem e Safiel realmente não conseguir os recursos, ninguém mais vai ficar falando Safiel. Então, por que não assinar? Por que não deixar os idealizadores do projeto provarem que realmente as coisas são possíveis? Ou será que a preocupação principal é Safiel realmente provar que consegue ter toda essa captação ou até mais envolvendo nós torcedores? Uma coisa é fato, volto a dizer, para mim, Corinthians necessita de uma intervenção, faz uma auditoria completa, uma limpeza geral, não vai ter somente a Safiel, teremos outros modelos de SAFs que vão apresentar, caso realmente aconteça uma intervenção, mas hoje, para mim, a proposta do Safiel é o que tem de melhor. Para mim, hoje, Safiel, sim, consegue entregar um projeto que vai ter totais condições de resolver os principais problemas do Corinthians, dentre eles a situação financeira. Vejam a situação do clube, 3 bilhões de reais em dívidas, caminhando 3.300, como foi colocado na matéria, virou polêmica, inclusive com nota no site. Volto a dizer, para mim, quando fazer uma auditoria, as dívidas estarão maiores. Então, por que não assinar? Por que não deixar para ver realmente o que vai acontecer? Então, para você que está me assistindo, para você que chegou até aqui, eu peço para você também fazer o mesmo. Ir até lá no safieljá.com.br e registrar o seu apoio. O Corinthians não pode mais seguir nessa situação. Vejam a situação do clube. O modelo associativo não funciona mais. O Corinthians não atrai novas receitas. O Corinthians não atrai novos investidores, patrocinadores, porque não tem credibilidade. Quem vai querer investir o seu dinheiro, por exemplo, em um clube com essa totalidade de dívidas? Mas, capitão, não foi essa gestão que fez todas essas dívidas. Sim, mas essa atual gestão já tem, por exemplo, o atual presidente se tornando investigado no Ministério Público por uma empresa irregular de segurança, o vice-presidente denunciado pelo Ministério Público. Claro, ainda não tem ninguém condenado, mas isso tira a credibilidade. 3 pedidos de impeachment contra o presidente, um contra o vice. Então, qual a credibilidade? Junta essa gestão com as gestões anteriores que vêm afundando o clube, é isso. As grandes empresas acabam se afastando. Então, hoje, o que nós mais queremos é que todos que prejudicaram o clube sejam realmente descobertos, punidos, presos e uma profissionalização para que o Corinthians volte a progredir. Porque do jeito que está hoje, se o Corinthians continuar assim, nesse modelo associativo, vai se afundar cada vez mais. Imaginem o Corinthians daqui a 5 anos nessa situação. Então, a mudança tem que ser agora, tem que ser urgentemente, e eu conto com você para ajudar nesse projeto. Então, era isso que eu queria passar para vocês, uma explicação um pouco mais detalhada sobre a proposta não vinculante do projeto Safiel. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, usem aí o campo dos comentários para expressarem as opiniões de vocês. Por exemplo, já assinaram a proposta, não vão assinar, por quê? Depois de ver o vídeo, decidiram que vão assinar. Fiquem à vontade, usem o campo dos comentários e também deixem o like, que isso é importante demais para o nosso trabalho. O hype também faz diferença total. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!